Mas antes de começar a contar a minha história, por favor, vamos orar. Nosso Pai Celestial, nosso Senhor, o mais importante é o Teu nome, não o nosso. A Tua graça está na nossa história. Cada um de nós tem uma história especial ou um encontro especial contigo. A razão pela qual nos chamaste em diferentes contextos, de diferentes maneiras, para testemunhar a Tua graça maravilhosa. Pedimos a Tua presença em nossos corações, em nossas mentes. Guarda-nos e guia-nos de acordo com a Tua vontade. Envia o poder do Espírito Santo. Transforma a nossa mente e ilumina o nosso entendimento. Em nome do nosso Senhor Jesus, esteja conosco e guia-nos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Ok, ontem eu fiz uma introdução dizendo que venho de Angola. As pessoas que estavam aqui presentes viram a imagem de Angola. Mas eu não trouxe comigo a imagem específica de onde eu venho, lá em Angola. Para termos uma noção real da dimensão territorial, Angola é cerca de 4 vezes maior que as Filipinas. O país possui uma vasta extensão de 1.246.700 quilômetros quadrados de área total. Acredito que as Filipinas possuem uma área de 300 mil quilômetros quadrados. Isso significa, na prática, que Angola é cerca de 4 vezes maior do que o território filipino. Eu realmente acredito que as Filipinas tenham, ao todo, 80 e poucas províncias. Mas o meu país, nós temos apenas, neste momento, 21 províncias e 300 distritos ou municípios, cidades diferentes. Eu venho neste momento, Luanda é a cidade capital de Angola. Existe, por um lado, Ruanda, que é um país localizado na África. E existe também Luanda, que é a cidade capital de Angola. Eles são bem diferentes, sabe? Entenda, eu venho lá de Angola. E muito antes de eu sequer nascer, o meu avô era um rei de verdade. Para ser considerado um rei na África, especificamente dentro da nossa tribo, isso significa que você precisa ter uma comunhão profunda com um espírito ou até mesmo um anjo caído. Você precisa ter poder. E minha avó, a mãe da minha mãe, ela era uma curandeira muito respeitada na comunidade. Entende o que quero dizer? Talvez você conheça como tipo de bruxa. Ela ajudava e fazia coisas. Ela costumava ajudar as pessoas através da tradição, através do caminho espiritual. Minha avó, a mãe da minha mãe, ela praticava bruxaria. E o pai da minha mãe, sabe, ele era, na verdade, membro de uma sociedade secreta. Ele era um fazendeiro muito rico. Na verdade, ele era um grande fazendeiro e uma pessoa extremamente abastada. E meu avô, o pai do meu pai, ele era um rei. E ele também era um sumo sacerdote, o principal sumo sacerdote dentro do satanismo. Ele costumava se comunicar com o espírito. Quando estou falando sobre espírito, estamos falando sobre o anjo caído. Ele costumava se comunicar com o anjo caído, e eles costumavam se encontrar em lugares diferentes. Eles tinham seu próprio santuário em Angola. E isso acontecia. Meu avô era visto como um grande rei na província de Uíge. Ontem eu trouxe a imagem da província de Uíge. A província de Uíge é muito linda, assim como também a cidade de Iloilo, certo? Mas aquela é maior. É maior que a cidade de Iloilo. Ok? É mais bonita também. E na verdade, meu avô era um rei muito respeitado, governando um dos distritos daquela província.
E essa tribo nós chamamos de tribo Bakongo, de onde eu venho. E então minha mãe teve um grande problema para dar à luz, para ter um bebê. Ela tinha essa dificuldade e houve esse problema. E o anjo caído fechou o ventre dela, porque eles precisavam mostrar algo. Depois de algum tempo, um anjo caído chamado Asbad apareceu para o meu avô, aquele que era um rei e também o sumo sacerdote dentro daquela sombria sociedade satânica. De repente, ele apareceu diante dele e disse calmamente ao meu avô: eu venho diretamente do comandante-chefe, o próprio príncipe da luz, o comandante-chefe deste mundo. Ele me enviou pessoalmente a você, pois ele deseja, acima de tudo, uma semente sagrada, vinda do ventre da sua filha. E essa semente, nós usaremos essa semente, e ele terá muito conhecimento. Ele fará parte de uma das maiores e mais sagradas sociedades, e poderosa sociedade sagrada. Ele será um membro, ele será uma pessoa iluminada. Ele será um príncipe, e ele receberá muitos privilégios. E meu avô simplesmente aceitou tudo aquilo, sem questionar. Para eles, aquilo foi um verdadeiro presente. Para eles foi, sem dúvida, o maior e mais valioso presente que já receberam do seu comandante-chefe, o próprio Satanás. E esse anjo deu todas as instruções ao meu avô, e ele, resignado, aceitou cada uma delas. O rei, ao receber essa informação, foi logo contar ao seu companheiro, o pai da minha mãe, e ambos aceitaram o que foi dito. Então o anjo caído disse com firmeza: o ventre da sua filha já está aberto. E então meu avô veio até o meu pai para lhe contar que tinha acabado de entregar um frasco, pedindo que ele identificasse o conteúdo, pois aquele era um remédio muito importante que tinha vindo diretamente das mãos do grande médico. Esse remédio curará sua esposa, mas o grande médico me disse que ele precisará de uma semente. Quando essa semente chegar ao ventre da sua esposa, você precisará seguir algumas regras. Quando chegar a hora, eu lhe direi a realidade. E a hora chegou. O mesmo anjo caído chamado Asbad apareceu novamente para meu avô, o rei, o sumo sacerdote da sociedade satânica. E ele disse com firmeza: chegou a hora e a semente finalmente virá. Mas preste atenção, antes que ele comece a crescer no ventre, a mãe precisa seguir as regras à risca. A criança, enquanto estiver no ventre, deve ser vegana, estritamente vegana, nada de origem animal, entende? Vegana mesmo. E quando a mãe estiver carregando o bebê, ela não pode beber álcool, nem nada que seja fermentado, apenas comida natural, porque a saúde dele, a base de tudo, começou exatamente quando ele começou a crescer no ventre da mãe. Era exatamente ali que tudo precisava começar. E a minha avó, que era uma curandeira, costumava dar sangue. Você entende o que eu quero dizer? Sangue. Mas ela sempre dizia para minha mãe que era um suco. É um suco que vem do grande médico, porque eles precisavam que a criança fosse bem saudável e ela estava usando. E nessa época em Angola, como país, nós tínhamos uma guerra civil. Naquela época tínhamos uma guerra civil lutando contra dois partidos e dois presidentes estavam lutando. Naquele momento, meu pai e minha mãe deixaram aquela província e foram para a capital quando eu estava crescendo no ventre da minha mãe. Eles foram para a capital e ficaram lá. Eles deixaram meu avô, meus avós por parte de mãe e por parte de pai.
Eles os deixaram naquela província chamada Uíge. Eles ficaram lá porque eram agricultores e meu avô era um rei. Eles partiram e eles os abençoaram. Quando chegaram à capital, eu nasci em Luanda, província de Luanda, e ao mesmo tempo também a capital como Manila. Nesse momento, Boa Vista é o bairro, o distrito é Ingombota, distrito de Ingombota. Nasci ali perto do palácio, bem perto do palácio presidencial. Eram apenas 3 quilômetros até chegar ao palácio, até a sede principal do país, onde o presidente mora. Não era longe. E eu nasci exatamente naquele lugar. Depois disso, eu fiquei doente, muito doente mesmo. E meu avô, na verdade meu pai, ele tinha bastante dinheiro naquela época. Ele era rico porque era abençoado. Imagine o filho do rei. Ele era abençoado. E eles foram a diferentes hospitais, hospitais privados e públicos. Eles não encontraram nenhum problema. Eles não descobriram o problema que eu tinha. E então meu avô enviou um anjo. E esse anjo se transformou em um ser humano para falar com meu pai e minha mãe. Ele disse: o seu filho precisa retornar para a província onde ele será educado. E só assim essa doença que ele carrega desaparecerá. A única cura, a verdadeira solução para o que ele tem, nós só conseguiremos encontrar naquele lugar. Aqui na cidade, vocês podem ir a qualquer país, vocês não vão encontrar o remédio para o seu bebê. E eles foram. Minha mãe e eu, nós fomos. Nós viajamos para a província do Uíge. Quando chegamos na província do Uíge, e no distrito do meu avô, onde ele era rei, a doença desapareceu. Nós não fomos a lugar nenhum. A doença desapareceu. E aquele mesmo anjo, chamado Asbard, voltou a falar novamente com o meu avô. Rei, comunique à sua família que o garoto precisa ir para a fazenda. Ele precisa crescer longe da sociedade. Precisamos educá-lo. E meu avô foi conversar com outro, um companheiro dele, o pai e a mãe da minha mãe, aquele que era curandeiro. Nós fomos para a fazenda, a linda fazenda do meu avô, o pai da minha mãe. Nós fomos para a fazenda dele, eu fiquei por lá. Não sei o que o anjo caído fez com a mente do meu pai e da minha mãe. Eles se esqueceram de mim. Eles não sabiam que tinham um filho. Eles se esqueceram de mim naquela época, porque eu tinha apenas 11 ou 12 meses. Menos de um ano, eu era bem novo. Quando eu estava na fazenda, o anjo caído apareceu. Anjos caídos apareceram e eles começaram a aparecer e falar comigo em diferentes aspectos. Como animal, como criança, em diferentes seres, até mesmo seres que não existem neste planeta. Eles costumavam se transformar para se comunicar comigo e brincar comigo. E eu fui educado pelo anjo caído naquela bela e vasta fazenda. E as pessoas que estavam, na verdade, trabalhando naquele lugar, meu avô costumava comprar com seu próprio dinheiro mantimentos para todas aquelas pessoas pobres que tanto precisavam. E às vezes eles costumavam fazer uma cerimônia. Se eles quisessem comprar um escravo e manipular as pessoas para que pensassem que a pessoa morreu, para que não a procurassem, eles costumavam fazer rituais. Esse ritual que eles costumavam fazer era como se fosse a pessoa normal, a pessoa real que está viva.
E meu avô comprava essa pessoa, essa jovem ou esse jovem, para trabalhar em sua fazenda. E com isso, eles queriam que as pessoas esquecessem a pessoa. Eles precisavam saber que a pessoa já tinha morrido. Quando a pessoa morresse, eles não pensariam que ela estivesse viva. Eles faziam assim. A pessoa real, eles a colocavam em outra província. Eles a colocavam no local. Eles compravam e eles pegavam a pessoa. Eles a colocavam em um lugar. E então eles pegavam um animal ou qualquer objeto que eles consagravam. E esse objeto em questão, eles manipulavam com cuidado. Eles criavam uma ilusão para a visão das pessoas. E todas as pessoas viam que aquele era a pessoa, mas na realidade era um animal ou outro objeto. E as pessoas enterravam o animal ou o objeto de acordo com a cerimônia, de acordo com o contexto. Todas as pessoas, se você é cristão ou não, se você acredita ou não, já que você conhece aquela pessoa, você é vizinho, você é amigo, você é da família, você conhece aquela pessoa, você a verá como uma pessoa real. E as pessoas enterrarão aquele animal ou objeto. E todas as pessoas poderão ver com clareza que eles enterraram aquela pessoa. E então o anjo caído estabeleceu uma forte conexão com as pessoas. Eles também passarão a trabalhar na mente daquela pessoa que foi comprada pelo meu avô. Eles trabalharão na mente de cada um deles, na mente do escravo, para que ele possa se esquecer de tudo. Para aqueles que estudam psicologia, eles sabem. Existe uma área onde se mistura magia e psicologia. Essa mistura, eles vão paralisar, eles vão hipnotizar a pessoa para esquecer toda a sua história. E eles se tornarão como uma mente rasa, como se a mente fosse vazia. Eles renovarão a mente. Ele esquecerá de onde veio. E eles começarão a trabalhar como escravos para sempre. Aquele que é uma pessoa, esses eram esse tipo de pessoas. E o anjo caído, eles costumavam me educar. Eu cresci aprendendo 2 sistemas diferentes de educação. O sistema externo de educação que eu aprendi, aquele lado com o anjo caído, é um tipo externo de educação. O sistema que nós conhecemos, ok? O sistema de educação que conhecemos hoje. Você pode pesquisar sobre isso. A origem dessa educação é... Imagine quando estamos da 1ª à 6ª série. Nós aprendemos algo. Quando estamos para ir para outra série ou para outro nível, primeiro na aula você precisa aprender. O professor ou o docente virá para lhe dar todas as respostas que você precisa para responder na prova. Ele lhe dará a resposta. Você não pode ir além da resposta que seu professor, seu docente lhe deu. Quando a prova, o exame parcial ou o teste chegar, você não pode fazer outra coisa. Você precisa responder de acordo com as informações que seu professor lhe deu. Você não pode ir além. O que significa? Significa que foi a maneira como aprendemos a controlar a mente de um ser humano através do sistema de educação, através da cultura, através da religião e da tradição. Essa foi a principal coisa que aprendemos. E este sistema educacional ou sistema de saúde serve para manter o ser humano sem pensar além das informações que precisamos dar a eles. Imagine que você está na universidade. Você está fazendo o seu bacharelado. O professor lhe dará todas as respostas quando você estiver tendo suas aulas normais.
No teste, o professor perguntará sobre as informações que ele lhe deu e você precisa responder de acordo com as informações que aprendeu na aula. O exame para passar para outra turma ou para outro ano é a mesma coisa. No doutorado, quando você está escrevendo uma dissertação ou mestrado, quando você está escrevendo sua tese, você precisa escrever com base nas informações de alguém. Você não pode simplesmente chegar e dizer: esta é a minha ideia. De onde você tirou essa ideia? É baseado em quê? Quem lhe deu a base para que você tenha liberdade para testemunhar ou escrever sobre esse tópico? Você precisa seguir os passos do que a ciência lhe diz. Na pesquisa empírica, você precisa seguir esse método, o que significa que você está dentro da caixa. Ou seja, você não pode sair da caixa. Você precisa ficar dentro da caixa. Seu doutorado, não importa qual você esteja fazendo ou já tenha concluído, saiba que você ainda está dentro da caixa no sistema educacional. A ciência, na verdade, é apenas parte desse sistema. E eu também aprendi outra coisa importante. Quando você pensa que por ser PhD, já sabe tudo e nada mais resta, você acaba sendo apenas um escravo do sistema. Mas afinal, por que será que eles te deram aquela nota? Aquela nota veio deles. Eles deram a você. Infelizmente, você não poderá ser qualificado se não tiver seguido as regras. Eles te deram essa informação. E outro sistema que aprendemos, eu aprendi com o Anjo Caído, é o sistema interno de educação. O sistema interno de educação é especificamente apenas para aqueles que estão conectados com Satanás e os próprios anjos caídos. É impossível para um ser humano normal receber essa informação. Apenas para as pessoas que estão conectadas com o anjo caído, nós costumávamos chamar de sistema interno de educação. Isso eu aprendi da maneira que digo logo de manhã. Aprendi finalmente como controlar os 4 elementos mais importantes e fundamentais da nossa natureza. Lá eu aprendi o poder, a magia, como controlar, como me comunicar com o anjo caído, como controlar meu poder, como controlar tudo através da magia. Por exemplo, os 4 elementos importantes. Aprendemos a manipular o ar. Eu consigo desaparecer, eu vou sumir. Eu costumava dizer isso. Eu costumava brincar demais com meus amigos. Se eu estivesse na presença deles, eu costumava desaparecer. Eles olhavam para mim, mas eu não estava lá. Eu desaparecia e me movia pelo ar. Entendeu? E outra coisa também, nós costumávamos ir em prédios vazios, porque meu país tem uma guerra civil, e muitas cidades, os prédios estavam vazios, porque as pessoas ricas, elas saíram do país por causa da guerra. Elas realmente não queriam morrer de jeito nenhum. Nós costumávamos ir para aquele prédio alto. Às vezes subíamos até o 10º andar, ou quem sabe até o 15º andar. Nós íamos lá sempre com o meu melhor amigo, e eu ficava ali olhando para baixo e costumava dizer, eu vou pular, daqui eu vou pular mesmo. E eles diziam, não pode pular, se você pular você vai morrer. E eu costumava pular. Quando eu pulava, o anjo caído, eles me pegavam e me colocavam atrás deles. Quando eles olhavam para trás, eu dizia, viu, estou aqui atrás de você. E eles ficavam realmente com muito medo. Eu costumava saber exatamente como controlar todas as coisas materiais. A coisa material, sabe? Tudo o que é material, tudo o que é físico, eu costumava dominar. Eu costumava controlar. Como se isto fosse a parede. Eu tenho o poder quando estou conectado com o anjo caído. Esta parede não pode me parar. Eu vou e venho. Nada vai parar, nada poderia me parar.
Esse é o verdadeiro poder de como controlar a matéria. Se eu quiser ir a algum lugar, como estou aqui neste exato momento e desejo ir para os Estados Unidos, de acordo com o anjo caído, eles simplesmente dirão: feche os olhos e concentre-se. E eu fecharei os olhos. Quando eles disserem abra os olhos, eu aparecerei naquele lugar. Não é um sonho. É algo bastante pessoal. Fisicamente, eu deixarei este lugar em breve. E estarei lá, presente, fisicamente. Sou eu mesmo. Esse era o poder. E também acontecia debaixo d'água. Costumávamos nos encontrar lá, nas profundezas, para controlar o fluxo da água. Como ficar debaixo d'água e a água não pode fazer nada. Às vezes você vê isso também nos filmes. Aquaman. Você já ouviu falar da história do Aquaman? Aquele Aquaman, o lendário herói dos mares, sabe? É uma história bem curiosa. E também temos outra coisa que é muito importante para se mover. A bruxa para se mover de um lugar para outro. Nós costumávamos usar uma madeira, um material que era consagrado ao anjo caído, que chamavam de madeira de óleo. Madeira de óleo, como era chamado. Essa madeira de óleo, conhecida por suas propriedades únicas, é o material essencial que todas as bruxas aqui nas Filipinas, assim como na China e em todo o mundo, utilizam para se transportar e se mover de forma mágica de um lugar para outro com facilidade. Também para usar no dia a dia, é como se fosse um verdadeiro cajado mágico. Outra coisa muito importante que eu aprendi durante esse tempo é que eu fui viajar e conheci muitas pessoas diferentes mesmo. Passando pelos Estados Unidos, pela Europa e também por toda a América, foi uma experiência incrível. Quando eu digo América, refiro-me apenas ao Sul, à Ásia e também à África, lugares onde costumávamos nos encontrar com as pessoas. E havia aquele desejo intenso de matar os peixes ou simplesmente destruir os peixes. E como também tínhamos cerimônias, uma cerimônia muito importante para os políticos, para as pessoas que vão na cerimônia, estou parando agora porque eles estão guardando tudo, sabe? É um momento de pausa. Há coisas que não posso dizer, certo? Há coisas que não posso dizer sobre o que fizemos. Se você realmente quiser saber mais detalhes sobre tudo aquilo que fizemos, você pode ler o livro. Você pode simplesmente comprar o livro e ler com calma. Isso não é algo bom às vezes. E eu honestamente não gosto de contar sobre as coisas que fizemos, que foram muito, muito ruins quando estávamos naquela sociedade secreta. Imagine, apenas imagine a cerimônia. O sumo sacerdote e o outro sacerdote, eles pegavam um bebê normal, uma criança, pessoas totalmente inocentes. Eles sacrificavam, eles matavam a pessoa. E eles pegavam o sangue, colocavam em algum lugar específico e todas as pessoas precisavam beber daquela mistura para conseguir ter poder, para realmente ter poder. E também existia uma outra maneira que eles costumavam praticar, que era extrair o sangue dos jovens. A ideia era que a pessoa precisava injetar aquele sangue para conseguir manter a vitalidade e continuar sendo jovem para sempre. Tipo, entende? Isso era realmente parte da cerimônia, ok? E essa coisa toda não é, na verdade, não é nada boa. E nós costumávamos fazer isso. Lembro-me de que, naquela época, no meu país, a realidade era bem diferente. Muitas pessoas, especialmente as de classe mais baixa, não tinham o privilégio de possuir uma televisão, um smartphone ou computadores. Esse acesso era restrito a poucos, basicamente às classes de nível alto e médio. Infelizmente, para o pessoal de nível mais baixo, ter acesso a essa tecnologia era algo praticamente impossível. Essa tecnologia tão simples que temos agora, eles simplesmente não tinham. A razão pela qual eles costumavam me usar como um canal era para que eu pudesse ir à casa dos verdadeiros cristãos. Lugares sagrados onde as bruxas, por sua vez, não podem entrar.
Porque veja bem, quando uma bruxa de fato, ela pode simplesmente atravessar a parede e entrar na sua casa sem ser convidada. Mas por outro lado, para aquelas casas que eram devidamente protegidas por Deus, através dos anjos que pertencem a Ele, nenhuma bruxa deveria ter a permissão de entrar nessas casas abençoadas. Só para lhe dizer de forma muito sincera que as pessoas mais protegidas deste mundo não são o presidente da República. Na verdade, as pessoas mais protegidas são aquelas que estão de fato conectadas com Deus. Aqueles a quem Deus está protegendo. Devemos ter em mente que nada acontece neste mundo sem a permissão de Deus. A razão pela qual aqueles caídos, as bruxas, era impossível uma bruxa entrar naquelas casas. E o anjo caído, eles costumavam me treinar para ir como um canal naquelas casas. Eu era uma criança. Imagine uma criança vindo à sua casa para brincar com seu filho. Você não pode dizer para a criança ir embora porque ela é uma criança. Ele quer brincar com o seu filho. E eu costumava treinar aquelas crianças, ensinando-as pacientemente sobre como cantar, como brincar e, acima de tudo, como chorar. Da maneira que eu estou ensinando a eles, se eles aceitarem, da maneira como estão brincando ou cantando, estão pedindo, estão invocando a presença do anjo caído em sua casa, em sua vida. Essas crianças pequenas, quando o anjo caído finalmente vier buscar aquela criança, esse momento será o portão, será a porta, será a janela sombria para ele entrar naquela casa. Agora, o anjo caído, eles têm o poder de dizer: eu venho a esta casa por causa deste objeto que me pertence. Qual objeto? A criança que invocou o nome dele. Eles são chamados pelo nome e eles dirão: estou vindo para este lugar. O anjo de Deus dirá: você não pode entrar nesta casa. Mas o argumento será a criança. A criança está me pedindo para entrar. Eu quero entrar por causa daquele instrumento. Aquele instrumento é, de fato, o caminho para entrarmos na casa. É por isso que, como pais, quando estamos orando, precisamos sempre orar, junto com nossos filhos dentro da nossa casa. Precisamos treinar nossos filhos, precisamos orar pelos nossos filhos. Essa é a realidade. Quando eu também costumava ir à escola, se você ler meu livro, quando eu costumava ir à escola, antes de o professor chegar com a informação, eu já tinha toda a informação, porque o anjo caído costumava me dizer tudo o que o professor diria. É isto, aquilo e tudo mais. Eu tinha toda a informação com antecedência. Além disso, minha avó costumava curar pessoas. Antes que a pessoa chegasse com a doença, com o problema, um anjo caído que seguia aquela pessoa e conhecia a história dela, vinha primeiro e dizia à minha avó: alguém está vindo daquela província, daquele distrito, daquele lugar. O problema deles é este, e o anjo que está guardando aquela pessoa é este aqui. Você pode se comunicar com ele. Quando alguém batia na porta ou no portão, meu avô já chamava pelo nome da pessoa: é você que está batendo na minha porta, não é? E logo perguntava: qual é o seu nome? E qual é o seu problema? E a pessoa, quando ouvíamos isso, ficávamos: uau! Como essa pessoa sabe a realidade, sabe o problema? Como ele sabe se eu não contei para ninguém, se eu não contei para ele ou não contei para ela, eu não contei minha história para ela, como ela sabe? Agora, nós costumávamos chamar de como criar atração para o cliente e as pessoas em quem confiamos. Se essa pessoa, se meu avô e minha avó sabiam a história, significava que eu podia confiar. A razão pela qual eles costumavam curar. E o anjo caído costumava curá-los através do poder. Mas eles costumavam fazer assim: se você tem um problema, uma dor de cabeça,
ou perseguição espiritual, eles dirão ao anjo que está trazendo esse problema para você para dizer, por favor, neste momento pare. Pare com a coisa que você está fazendo com a pessoa. Se você tem uma dor neste lugar, a dor vai parar. Não porque a dor desapareceu, não. A dor ainda está lá. O problema ainda está lá. Mas por causa da fé que você tem, você conhece o poder da fé? Por causa da fé que você tem, você não sentirá dor alguma. Mas o problema ainda está lá. Quando agora você começar a sair e ir para outro lugar, ou agora você quiser ir para a igreja verdadeira, o problema aparecerá com mais intensidade em outro lugar. Porque você precisava voltar para aquele lugar. O problema virá mais do que antes. Jesus disse, se o espírito imundo sai de uma pessoa, ele busca um lugar para descansar. Se não acha, ele volta, encontra a alma vazia e traz outros 7 espíritos piores do que ele. Quando eles forem e eles fugirem, eles procurarão e eles voltarão. Quando eles voltarem, virão quantos? Agora é 2 vezes mais do que antes para conseguir controlar aquele lugar. E na verdade é exatamente o mesmo para aquele outro lado. Eles vão te manter. Você vai pensar que ele te curou, mas não é. E eles costumavam dizer o nome de quê? Se você é cristão, ela costumava dizer, estou te curando em nome do seu Jesus Cristo. Mas não o seu Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz. Mas o Jesus Cristo que eles chamam de Satanás em pessoa. Essa é a realidade que estava acontecendo. E então eu estava fazendo coisas, eu estava indo a muitos lugares que eu não gostava. A educação, a formação que eu estava recebendo. Houve um tempo em que vi muitas pessoas que Satanás, o anjo caído, em outra sociedade secreta, eles estavam matando. Na verdade, é praticamente impossível conseguir sair daquela sociedade secreta. Eles matam. Eu testemunhei muitos políticos, presidentes da república, muitos líderes religiosos, grandes líderes religiosos, famosos e poderosos, e também pessoas famosas e riquíssimas, empresários e empresárias, que eles matariam, eles realmente matariam, porque queriam desesperadamente sair daquela sociedade secreta. Havia medo de que se você saísse vivo, contaria às pessoas as coisas que estavam acontecendo. Eles costumavam matá-los. E eu testemunhei a morte de muitas pessoas e eu estava com medo. É impossível eu sair deste lugar. Mas eu não gostava de estar naquela sociedade secreta. Porque as coisas que nós estávamos fazendo eram muito ruins. E dentro de mim, eu me lembro de ter ouvido dentro de mim, eu não sei, agora eu posso testemunhar que era o Espírito Santo que estava trabalhando na minha mente. Mas antes de tudo isso, o meu coração era frio. O meu coração era frio. Naquela época, minha mente estava bem totalmente vazia. Quando eu falo sobre esse frio e esse vazio, estou me referindo a ser uma pessoa sem amor, sem qualquer emoção. E também sem nenhum remorso. Sem remorso. Sem sentimento. Imagine que você está matando. Quando você mata um inseto, um mosquito, você não consegue sentir nada. Era também esse lado. Eu era muito mais do que um simples assassino. Era muito pior do que isso. E na verdade, eu não sentia absolutamente nada de bom. Foi tudo porque me educaram desde cedo para ser insensível e para ser simplesmente frio. Para ser frio, para não sentir aquele tipo de amor profundo que as pessoas normais costumavam ter. Porque na verdade, eu bebia sempre o sangue de seres humanos para sobreviver. Sangue de ser humano. Sabe por quê? Por que eu deveria ver um ser humano apenas como um objeto? Não como uma pessoa, como alguém que possui valor real, mas sim como algo que existe apenas para ser um sacrifício. Sem amor. Sem nada.
A razão pela qual eles costumavam me dar sangue de ser humano. Você sabe, você já ouviu falar sobre vampiros? Vampiros. Eu era como um vampiro. Sabe, todos aqueles filmes que você assiste, na verdade, vêm de uma profunda realidade espiritual. Eles pegam elementos dessa realidade espiritual e os transformam de forma criativa em filmes para o nosso entretenimento. Quando eles fazem um filme, eles estão revelando a coisa que eles estão fazendo em segredo. Existem pessoas que dependem totalmente do sangue de um ser humano. Elas não conseguem ficar por muito tempo sem beber sangue de ser humano. Elas dependem totalmente do sangue de ser humano. Elas não são um ser humano normal. Elas são mais como animais. Elas não têm sentimentos, não se importam com nada. E algumas dessas, na verdade, são pessoas importantes no mundo. Elas controlam o mundo. Ok? Elas controlam o mundo. E foi exatamente nesse momento, em meio a tantas incertezas, que aconteceu o meu encontro com Jesus Cristo. Este é o meu testemunho, um relato sincero sobre a minha jornada. A parte mais importante de toda a minha história é o meu encontro pessoal com Jesus Cristo, que transformou completamente a minha vida. Eu disse, abertamente, que me encontrei com Satanás mais de 3 vezes por ano e tive o privilégio, por assim dizer, de visitar o lugar onde Satanás vive, o próprio trono de Satanás neste mundo. Satanás é realmente real. Pode acreditar ou não, ele é real de verdade e ele possui um trono. Eu tive o privilégio de visitá-los, de visitar aquele lugar tão especial, porque ele costumava vir até mim e eu costumava chamá-lo de meu pai. Sabe, uma das primeiras vezes que eu o vi foi justamente quando eu estava lá na fazenda. Ele apareceu, eu vi os anjos caídos. O anjo caído que estava me guardando, me guiando, me fazia companhia. Eles eram meus guias, meus orientadores. Quando alguém com muito mais luz e uma majestade ainda maior finalmente apareceu, e eu vi meu anjo caído, aquele mesmo anjo caído que me controlava, dizer com reverência: ajoelhe-se, o comandante-chefe está aqui, seu pai está aqui. E eles também o reverenciaram, um sinal de profunda reverência e humildade, reconhecendo que alguém muito mais poderoso do que eles estava ali. E então o anjo, o próprio Satanás, apareceu diante deles, e ele ainda mantinha toda a sua glória. Ele manteve toda a sua glória intacta, pegou-me suavemente com as suas mãos, colocou-me bem perto do seu rosto, e então começou a falar comigo calmamente. Para mais informações sobre este encontro, você pode adquirir o livro. Você encontrará essas informações, meu encontro. Mas eu não escrevi todas as palavras lá, porque existem palavras que, se eu as escrevesse no livro, ao ler essa declaração, se você apenas lesse a declaração em voz alta, o anjo caído poderia entrar em sua vida. Apenas por ler a declaração e ler aquela palavra, o anjo caído entrará em sua vida. E sua vida não será a mesma. Essas coisas eu não coloquei no livro. Essas coisas que são perigosas, eu não coloquei no livro. Mesmo na minha segunda edição, eu não coloquei porque é poderoso. Antigamente, costumávamos chamar de magia, o poder, na verdade, o imenso poder da palavra. Deus falou e tudo veio à existência. Quando Deus disse, eu preciso de luz, a luz imediatamente apareceu. E quando ele disse noite, a noite também surgiu, obedecendo ao seu comando. Você lê Gênesis capítulos 2 e 3, tudo veio à existência através das palavras de Deus. E também Deus deu o mesmo poder à sua criação, de que a sua palavra tem poder. Lembre-se do que Deus disse a Abraão: todo aquele que você amaldiçoar será, o quê? Amaldiçoado. Todo aquele que você abençoar será abençoado.
O poder da palavra é muito forte e nós aprendemos o poder da palavra. Se eu escrever essa palavra, pode acontecer exatamente naquele momento. A razão pela qual eu não coloquei lá da maneira mágica. Eu coloquei como um testemunho para testificar a graça de Deus na minha vida, que a mesma coisa que Jesus fez por mim, pode fazer por qualquer um que também faça parte desta sociedade secreta. Quando eu me encontrei com Satanás naquela época, eu falei com ele e ele falou comigo. E depois de algum tempo, de alguma reunião, eu perguntei a ele: onde você mora? Em que lugar você vive? Posso saber esse lugar onde você vive? E depois de passar algum tempo, ele finalmente enviou o meu mestre guia para me orientar nesta jornada. Mestre guia, não para desbravadores. Não esse. O anjo caído que apareceu no início, que estava ligado ao meu avô, era meu mestre. Aquele ser que veio até mim para me buscar e nós fomos juntos. E ele me mostrou detalhadamente o lugar sombrio onde Satanás vive, onde Satanás habita. O dele, o trono de Satanás. Você pode encontrar no capítulo de Apocalipse 17. Essa é a realidade. A Bíblia nos diz a verdade. Neste momento, esse é o trono dele. Satanás não pode estar em todos os lugares. Se ele está aqui neste lugar, aqui onde estamos, ele não pode estar lá fora. É impossível. Ele fica apenas aqui, mas receberá as informações através dos anjos caídos. Os anjos caídos, na verdade, existem mais de 100 bilhões deles. Pense bem, se compararmos com a humanidade, onde somos cerca de 8 a 15 bilhões, percebemos que o número de anjos caídos é, de fato, muito maior que a nossa população. Não estamos falando de um pequeno número de caídos, estamos falando de bilhões e bilhões. A terça parte do céu. Existem, na verdade, muito mais anjos caídos do que seres humanos, muitas vezes mais. E Satanás recebe todas as informações em questão de segundos sobre as coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. Ele sempre receberá a informação sem demora. Eu estive no trono dele. Eu recebi, eu estive lá. Mas a coisa que eu mais precisava era apenas um pouco de tempo. Eu quero te contar um segredo. Essas pessoas que estão vendendo suas almas para receber poder e dinheiro, no final elas estão reclamando da mesma coisa. Elas disseram: eu tinha tudo o que é material, mas no fundo eu não tinha. Eu simplesmente não tinha paz. Eu não sabia qual era o real significado da paz. Eu não fazia ideia do que isso significava. E ainda assim, eu tinha tudo. Satanás e o anjo caído, no fim das contas, são as pessoas mais vazias que existem. Eles não conhecem a paz e eles não podem dar paz. Eles não podem dar algo que eles não têm. É impossível. Eu não tenho 1 milhão. Eu não tenho 1 milhão. Eu não posso dar 1 milhão. Eu não tenho iPhone 16 ou 17. Eu não posso te dar um iPhone. É impossível. Para eles também é a mesma coisa. Eu sempre me perguntava, afinal, por que eu estou aqui? Qual o motivo da minha existência? Essa pergunta surgiu na minha mente. Procure pela solução. Eu estava procurando desesperadamente por uma solução. Foi quando finalmente encontrei o meu encontro com Jesus Cristo. Quando eu estava perguntando a alguém sobre isso, um missionário chamado Bem-vindo e Laventura, ele me falou abertamente sobre Jesus Cristo. Aquele homem, Benjamin Delau Ventura, era um adventista do 7º dia. E eu aprendi sobre aquele lado, sendo que eu cresci a vida inteira pensando que os adventistas do 7º dia eram, na verdade, bruxos. Porque aprendi lá com o anjo caído e com meus avós que os adventistas do 7º dia são bruxos. Para os mais velhos, para os meus mais velhos, apenas para lembrar, não os adventistas do 7º dia modernos de hoje. Estou falando de um adventista do 7º dia de 25 anos atrás,
Eles costumavam chamar os adventistas do sétimo dia de o povo da Bíblia. Eles eram pessoas que os satanistas temiam. Era como colocar uma pedra dentro de sapatos fechados. E como o calçado é pequeno e você insiste em deixar a pedra lá, a cada passo que você der, você vai sentir uma dor constante e muito incômoda. É o mesmo para os adventistas do sétimo dia há muito tempo. Eu não estou falando isso porque sou um adventista do sétimo dia. Não por causa disso. Os satanistas sabem sobre os adventistas do sétimo dia. Talvez você não saiba quem você é, mas os satanistas sabem quem você é. Eles conhecem a realidade. Vocês são as pessoas que estão guardando os 10 mandamentos e ensinando aos outros. E Satanás odeia demais os 10 mandamentos. Satanás odeia demais quando as pessoas falam sobre os adventistas do sétimo dia, o sábado da criação. Ele odeia. Ele não gosta dessas coisas. Ele não gosta dessas pessoas. Na minha jornada, procurando por este missionário, ele começou a falar comigo sobre Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz e ressuscitou. E eu digo que ele apareceu 3 vezes e falou comigo apenas 3 vezes e desapareceu porque ele não pode vir novamente. Ele foi embora. O anjo caído ficou irritado. Eu não deveria falar com ele, mas eu estava falando e ouvi sobre aquele Jesus. E eu queria saber se aquele Jesus, aquele que morreu na cruz, tinha o poder de me salvar das mãos de Satanás e também das mãos do anjo caído e dos meus seguidores, meus companheiros, amigos ou irmãos, aquela sociedade secreta. Se esse Jesus tem poder, apareça para mim, eu quero ver você e eu quero falar com você. Se você é real, da mesma forma que aquele cara disse, aquela missão, aquela pessoa me disse, você é real, apareça para mim. Mas na verdade, eu não deveria falar nada, deveria apenas guardar tudo isso na minha mente, porque eu sabia que se eu falasse, eles certamente me matariam sem piedade. Eu estava pensando em tudo, até mesmo em Jesus, enquanto eu estava ali, sozinho no meu quarto, durante aquela noite tensa, logo antes de todo o processo começar. Bruxos e a sociedade secreta, eles não dormem. A mente deles está sempre ocupada fazendo a atividade. Não há sono. A razão pela qual eu estava cercado pelo anjo caído e naquele momento específico, naquela noite solitária no meu quarto, eu vi uma luz brilhante surgir no canto. Pela primeira vez, os anjos caídos que costumavam ficar comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana, desapareceram completamente pela primeira vez desde que nasci. Eles me deixaram e aquela luz ficou cada vez maior. E então alguém surgiu, parecendo um ser humano, mas ele emitia uma luz intensa e radiante de todo o seu corpo. Ele possuía um corpo glorificado semelhante ao de um anjo. E como o anjo é por natureza um ser de luz, seu corpo é iluminado. Por natureza, o corpo dos anjos é iluminado. Mesmo ocultando sua glória para não consumir humanos, ainda se vê a luz deles. Há sempre mais luz. Eles verão a luz. Mas eu realmente vi aquele ser humano. Ele tinha toda a característica de ser humano, mas a luz vinha de dentro dele. Como se uma glória estivesse emanando dele. Por natureza, e eu digo em minha mente, ele paralisou todo o meu corpo. Nós também, na verdade, eu costumava ensinar as bruxas durante a cerimônia. Existem 2 contextos para explicar a paralisia do corpo. Temos uma explicação científica ou uma explicação psicológica, ou melhor, psicológica, sobre a paralisia do corpo. Às vezes acontece quando o cérebro está acordado, mas o corpo e os membros estão descansando. E nesse momento simplesmente não há correspondência entre eles. Não há resposta. Quando o cérebro pede ao corpo para se mover, o corpo não responde naquele momento, pois não há conexão.
Isso pode durar por alguns segundos ou até mesmo alguns minutos, permanecendo assim até que a comunicação finalmente retorne. Esse é outro contexto. O contexto de que estou falando, de paralisar os membros do corpo, é um contexto espiritual. Paralisar o seu membro, se você está acordado ou se você está dormindo, essa é a cerimônia para facilitar o agente ativo para matar a pessoa. Eles vão paralisar o seu membro para que você não possa se mover. Durante o ritual, eles estão realizando algo importante. Nesse momento, o corpo da pessoa pode representar simbolicamente o seu animal de poder, ou até mesmo a sua linhagem ancestral. Se eles cortarem essa linha com a tesoura na cerimônia, também o bruxo que está na presença daquela pessoa, a pessoa morrerá na cerimônia e morrerá naquele momento. Agora, essa pessoa fez a coisa que nós costumávamos fazer. Ele paralisou meu membro e eu disse: ok, eu sei qual é o truque que você está fazendo, qual é a coisa que você está fazendo. Eu conheço essa estratégia, mas você não pode tocar na minha mente. Ele abriu meus olhos. Ele deixou meus olhos para ver, para se mover. Meus olhos estavam abertos, eu não conseguia fechar. Eu estava vendo ele e ele estava lá parado. A primeira coisa que ele me disse: receba a paz ou tenha paz. O meu coração de pedra, aquele mesmo coração frio que eu tinha antes, da mesma forma que ele previu e disse, aconteceu exatamente como ele falou. O coração de pedra que eu carregava, aquele coração tão frio que eu tinha, foi como se de repente alguém tivesse pegado aquele mesmo coração de pedra e criado em mim um novo coração cheio de paz pela primeira vez desde que nasci. A razão principal para isso é que o texto é o de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, onde a Bíblia nos diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando a Bíblia menciona estar em Cristo, ela está falando profundamente sobre a nossa união com Ele. É Jesus vivendo em nós uma união espiritual real. Isso significa que quando alguém não vive mais no pecado, não é mais um pecador, mas agora é Deus quem passa a viver no lugar dele, guiando cada passo de sua nova vida. Esta frase explicou o apóstolo Paulo. A salvação teológica, o conceito de estar em Cristo, significa profundamente que o crente está unido a Jesus pela fé. E porque Cristo morreu e Ele verdadeiramente ressuscitou, o crente é visto diante de Deus como um participante direto de sua vida e de sua glória eterna. Quando Deus habita verdadeiramente em nós, e quando eu começo a falar com Jesus naquele momento, sinto que Ele criou, de fato, um novo coração dentro de mim. Novo coração. Para o teólogo, a palavra hebraica, para, possui um significado único, pois na tradição bíblica ela é reservada exclusivamente para descrever a ação criadora de Deus. Somente Deus tem o poder de criar algo do nada. Mas existe um outro verbo, o assá, que se pronuncia assa ou osa. Esse é um verbo muito especial, uma capacidade única dada ao ser humano, que permite que você crie algo novo a partir de outras coisas que já existem. Você sabe, eu posso criar algo totalmente novo a partir de algo que já existe. Pense, por exemplo, em um avião. Alguém criou o avião observando outra criação da natureza, como ver um pássaro se movendo livremente no ar. Eles viram a partir de algo que já estava lá e criaram outra coisa, algo que antes não existia. Mas para este momento específico, eu posso dizer que foi bara, que Deus criou em mim um novo coração e eu comecei a falar com Jesus.
depois que conversamos com Jesus por muito tempo, porque eu tinha muitas perguntas para ele, e ele estava ali. Você conhece o amor pela primeira vez? Quando você vê alguém pela primeira vez e o amor surge, isso é o que chamamos de paixão, um sentimento que transforma tudo. Amor pela primeira vez. Foi exatamente esse o momento. Quando comecei a vê-lo, percebi que ele foi o ser humano mais gentil. O ser humano mais gentil que existe é, sem dúvida, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele me convenceu pela maneira como falava comigo, pela maneira como respondia. Paciente. A paciência em pessoa estava lá esperando por mim. E respondendo com tanta paciência e amor, falando suavemente comigo. No final, ele me desparalisou completamente e eu finalmente entreguei minha vida a Jesus. Ele me contou toda a história da redenção, a verdadeira realidade, uma outra história profunda que eu ainda não conhecia sobre ele. Porque eu cresci vendo ele como o nosso maior inimigo. O homem da cruz deveria ser, para nós, o inimigo número 1. Porque eu aprendi aquele lado da história, que é aquele que queria destruir o nosso reino e eles queriam nos matar. É nosso inimigo. Da mesma forma que pensamos sobre Satanás, lá eu aprendi que você deveria pensar que Jesus é quem está nas trevas. Todos os cristãos, eles estão nas trevas naquela época. Mas, quando eu finalmente o encontrei, ele me explicou a realidade por trás das cenas, lá do outro lado. E no final, ele me mostrou onde os pregos entraram e disse: eu sou aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Eu apareci aqui porque você me pediu para vir. Entenda, Jesus não pode vir até você se você não pedir para ele vir. Ele pede permissão. Eu sinceramente não sei que tipo de vida você está levando agora, mas eu encontrei Jesus pessoalmente. Eu tive um encontro real, profundo e transformador com ele. E honestamente, eu não sei que tipo de Jesus você está seguindo. Se esse Jesus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou, e agora é nosso sumo sacerdote e nosso advogado, é aquele a quem você adora, você é abençoado. Se não, se é outro Jesus, outro Cristo, eu estou convidando você. Jesus está nos convidando, ele está batendo a porta dos nossos corações. O Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós. Para alguns, o encontro com Jesus não é, por si só, garantia de salvação, porque muitas pessoas caminhavam com ele, elas estavam de fato com Jesus, conforme nos relata o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 25 em diante. Em todo o capítulo, você verá que muitas pessoas seguiam Jesus apenas por causa do milagre. Você está seguindo por qual motivo? Qual a motivação que faz com que você siga a Jesus? É por causa do milagre ou você está seguindo Jesus porque ele é nosso Salvador pessoal? Essa é a questão. Jesus está batendo a porta para ter um encontro pessoal com você, da mesma forma que ele teve um encontro comigo. Eu já não sou mais quem eu era antes, agora é ele quem vive em mim. Jesus está vivendo em mim. Jesus agora é meu amigo pessoal. Ele também pode ser seu amigo pessoal se você permitir que ele seja o dono da sua vida. Vamos orar. Se esse é o seu desejo, você pode se sentar e nós podemos orar. Não, nós já estamos sentados há muito tempo. Por favor, podemos ficar de pé um pouco? Podemos ficar de pé? Vamos ficar todos em pé para que possamos orar. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, obrigado por este momento. Obrigado pela tua graça maravilhosa.
Eu sei que há muitas pessoas que querem ter um encontro contigo e muitas pessoas que também já tiveram um encontro contigo em diferentes contextos. Que o Senhor continue a nos abençoar e a visitar aqueles que não tiveram nenhum encontro contigo ou que tiveram um encontro contigo, mas te deixaram. Estamos pedindo que os visites e os abençoes de acordo com a tua vontade e mostra a eles a tua graça maravilhosa e a tua misericórdia. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.